Vamos começar a falar agora sobre a soma algébrica de monômios. Na aula passada, a gente já falou sobre redução de termos semelhantes. Então, somar monômios é o mesmo que reduzir termos semelhantes. Então, vamos recordar aqui, olha, só podemos somar termos que são semelhantes. Termos semelhantes são termos que possuem a mesma parte literal. E quando a gente vai somar os termos semelhantes, ou somar monômios semelhantes, nós vamos somar os coeficientes numéricos e vamos repetir a parte literal. Então, nesse exemplo aqui, primeira pergunta que a gente faz. É uma soma, você está vendo, né? Soma. Agora, os termos que tem aqui, nós temos três termos. O primeiro termo é menos 3x ao quadrado, portanto, é um monômio. Segundo termo é 5x ao quadrado, é outro monômio. E 2x ao quadrado, que é o terceiro monômio ou terceiro termo. Então, eu tenho uma soma de três monômios. Mas é preciso que os monômios sejam semelhantes. Eles são semelhantes porque a parte literal de cada um deles é igualzinha, inclusive com o mesmo expoente 2, tá vendo? 2, 2, 2. Então, os termos são semelhantes, eu posso somar. Como é que a gente soma? A gente soma apenas os números e repete a letra, ou as letras, né? Então, eu vou somar os números. E quando a gente soma, a gente sempre pensa em dinheiro e dívida, tá? Então, esse menos 3 aqui é uma dívida que eu tenho. Mas aí eu tenho 5 e tenho 2 para pagar. Quanto eu tenho? Ó, eu tenho 5 e tenho 2, eu tenho 7. Para pagar 3, vai me sobrar 4. E quando sobra dinheiro, a gente diz que sobrou positivo, tá? Esse mais na frente do 4 não é necessário. Eu estou colocando aqui só para chamar a atenção. A parte da letra, que é a parte literal, a gente repete. Então, ó, na resposta, você não deve colocar o sinal de mais. A resposta deve ser apenas 4x ao quadrado. O sinal de mais, ele é obrigado a colocar entre termos, tá vendo? Entre termos você é obrigado a colocar, mas na resposta não. Aqui apareceu uma continha diferente. Apareceu uma continha que tem parênteses. Quando aparece parênteses, nós vamos ter que eliminar os parênteses primeiro. E quando aparecem os parênteses, obrigatório. Por que aparecem os parênteses? Os parênteses aparecem para separar dois sinais. Então, esse sinal de mais está separado desse sinal de menos. Só que você tem que saber que na frente de cada parêntese sempre tem o quê? Tem o número 1 e o vezes. Então, na frente de cada parênteses tem o número 1 e o vezes. E aí, nós temos uma expressão onde a gente tem que eliminar primeiro o parênteses. Então, para eliminar primeiro o parênteses, você vai repetir o que já está fora. E aqui, olha, tem pontinho, tá vendo? Ó, tem pontinho. Aplica a regra do PPP. Quantos negativos tem? 1. 1 é ímpar, dá resultado negativo. Multiplica 1 vezes 5x2, dá 5x ao quadrado. Aqui também, ó, tem pontinho. Então, regra do PPP. Quantos negativos? 1. 1 é ímpar, dá negativo. 1 vezes 2x ao quadrado, 2x ao quadrado. Agora que nós não temos mais parênteses, é só fazer a conta, normalmente. Os termos são todos semelhantes. Então, é só somar os números, os coeficientes numéricos. Todos eles representam dívida, tá vendo? Ó, menos 3 é uma dívida, menos 5 é outra dívida, menos 2 é outra dívida. Então, se eu vou juntar 3 dívidas, é claro que eu vou ficar com uma dívida. Eu vou ficar com uma dívida. E que dívida que eu vou ter? 3 com 5, 8 com mais 2, 10. A minha dívida vai ser de 10, o quê? X ao quadrado. Então, menos 10x ao quadrado. Ok? Continuando. Olha outra aqui com parênteses. Então, se tem parênteses, o que a gente precisa saber? Que nós vamos ter que eliminar primeiro os parênteses. E na frente de cada parênteses, o que você tem que saber que existe? Na frente de cada parênteses, você tem que saber que tem um vezes, grudadinho com parênteses, tá vendo?
e 1 vezes aqui. Apareceu parênteses, o que que a gente faz? Ah, meu Deus, eu quero colocar isso aqui. A gente elimina o parênteses primeiro. E para eliminar o parênteses, a gente vai ter que fazer uma multiplicação. E tem pontinho, regra do PPP. Quantos negativos tem? 1. 1 é ímpar. 1 vezes 5, 5, y elevado a 5. Tem pontinho, regra do PPP. 1 negativo é ímpar, dá negativo. 1 vezes 3, 3y ao quadrado. Eita, que aqui eu coloquei errado. Não era para ser 5, não. Foi engano, tá? E aqui também, ó, só tem um negativo, regra do PPP, um negativo é ímpar, dá negativo. Menos 1 vezes 7, 7y ao quadrado. E agora é só fazer a conta. Que conta? A conta com a parte com os coeficientes numéricos, tá? Então, eu tenho 3 dívidas, portanto, o meu resultado vai ser uma dívida. Então, vamos somar. 3 mais, 7 mais 3, 10, com mais 5, 15. Quando eu tenho só dívida, eu junto minhas dívidas todas. Juntar minhas dívidas é somar minhas dívidas.